gente, tudo bem? Aqui é a Emanuele da Mustard. Pra quem não me conhece, seja muito bem-vinda aqui no canal. Na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre a história de Ruth e Boaz e levantou 3 pontos sobre essa história. Hoje a gente vai dar continuidade a esse vídeo e vai levantar mais 3 pontos, além de concluir um pouquinho sobre o que a gente pode aprender com essa história e aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo ainda, eu te convido a pausar esse vídeo, correr lá para assistir a primeira parte e depois vir aqui para dar essa continuidade. Assim você vai conseguir entender o contexto como um todo. Ponto número 4. Um casamento deve ser desejado por ambos. O que a gente tem que entender é que para entrar na aliança de um casamento, nós devemos ter certeza daquilo que nós estamos fazendo. Um casamento, diferente do que o mundo prega, ele não é um contrato que pode ser quebrado a qualquer momento. O casamento é uma aliança para a vida toda. E é exatamente assim que a gente tem que entrar, com o coração disposto, tendo a certeza de que você sabe o que é um casamento, que aquela é a pessoa que Deus separou para você. Isso porque o verdadeiro amor não tem medo de assumir compromisso. E o casamento é sobre compromisso. Você já parou para pensar que os casamentos estão ficando cada vez mais luxuosos e os índices de separação estão aumentando a cada ano? Isso quer dizer que as pessoas estão olhando para o casamento como mais uma festa, como se fosse uma festa de 15 anos. E aí, quando o casamento não estiver mais te fazendo feliz, você pula pro próximo, né? Você separa e vai para outro. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos fala um pouco sobre o que é o verdadeiro amor. E ele nos diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera e tudo suporta. Amar é uma decisão diária. Por isso, precisamos estar seguros com a nossa decisão quando entramos na aliança do casamento. O casamento é um compromisso que exige muita paciência, muita resiliência, muita dedicação para o outro, principalmente para poder aguentar os momentos mais difíceis. Ponto número 5. A família deve participar dessa decisão. Parece um pouco arcaico, talvez, falar isso, mas na história de Ruth e Boaz, a gente vê que Ruth buscou a opinião de sua sogra, que naquele momento era sua única família. Ela buscava os conselhos daquela mulher e via ela como uma mulher sábia e, mais do que isso, uma pessoa que também zelava pela vida de Ruth, uma boa conselheira. Falando um pouquinho sobre a minha vida, em muitos momentos eu bati cabeça à toa, porque meus pais me avisaram que aquele relacionamento não era com a vontade deles, né? Era contra a vontade dos meus pais. O resultado disso foi muita frustração. Quando o Senhor, ele sarou a minha carência, me ensinou que eu era completa nele, ele também me disse que a decisão do meu marido não seria tomada apenas por mim, mas em conjunto com a minha família, com os meus pais. Os meus pais, eles exerceram um papel fundamental nessa decisão. E a paz que Deus colocou no coração deles com relação ao meu marido foi que me fez entrar de verdade de cabeça nesse relacionamento. Eu nunca na minha vida toda vi meu pai tão entusiasmado com alguém como ele é com o Renato. Eu vejo que o meu pai tem segurança no Renato, meu pai admira ele como homem. Ninguém na face da terra me ama mais, tirando Jesus, do que meu pai e minha mãe. Então, eles tinham que fazer parte dessa decisão. Eu não precisava tomar uma decisão dessa sozinha, assim como Ruth não tomou essa decisão sozinha. Então, parece arcaico, mas se você tem pais saudáveis, se você tem pais cristãos, né, se você tem um bom relacionamento com seus pais, a família deve participar dessa decisão. E a gente aprende isso com Ruth e Boaz. Lição número 6. O casamento deve respeitar a lei dos homens e a lei do céu, a lei do Senhor. O casamento de Ruth e Boaz foi um casamento público e eles deixam isso muito bem claro. Ruth e Boaz casaram com testemunhas, assim como a lei daquela época solicitava. Não foi um casamento só feito no religioso, mas também respeitando as leis daquele lugar. Isso é essencial para que a gente cumpra o que Deus pediu em Gênesis, que a gente deixe pai e mãe. E para deixar pai e mãe, a gente tem que fazer isso na terra e no céu. Isso é muito importante, porque nos tempos de hoje, muitas pessoas acreditam que só casar no religioso tá bom, mas isso não é verdade, não é o que Deus nos ensina. Nós estamos na terra e precisamos respeitar a maneira como as coisas são feitas
feitas aqui para que o nosso casamento seja realmente legal, né? Legal na terra, legal no céu e dentro de casa com Jesus. Bem, recapitulando, quais foram os 6 pontos levantados por nós nesses estudos desses 2 vídeos? Ponto número 1, Deus sempre trabalha nos bastidores. Número 2, o caráter fala mais alto do que a nossa aparência. Número 3, relacionamentos saudáveis são construídos com honra e respeito. Número 4, casamento não é algo que nos dá margem para dúvida. Número 5, a família deve participar dessa decisão. E número 6, sempre devemos respeitar as leis terrenas e as leis celestiais. Ruth e Boaz nos ensinam que o verdadeiro relacionamento deve ser baseado em fé, amor e compromisso. Se você está esperando um relacionamento, lembre-se que Deus tem os tempos certos para todas as coisas. Além disso, o propósito do casamento ele vai muito além do que o mundo prega. O verdadeiro amor ele exige entrega, disposição para servir e compromisso. Use esse tempo de solteirice para você entender quem o Senhor é, permitir com que Ele molde o seu caráter e te faça completa nele. Agora, me conta uma coisa. Esse vídeo falou com você? Qual parte que falou mais com você? Escreve aqui nos comentários. E se ele realmente falou com você, não esquece de compartilhar ele com uma amiga, de curtir, se inscrever aqui no canal para que as sementes que a gente tem lançado possam chegar em mais e mais mulheres e que elas possam ser abençoadas na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, porque o nosso desejo é que cada mulher se pareça mais e mais com Jesus a cada dia. Te vejo na semana que vem com um vídeo novo. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijão!